precisar vencer. Posso ouvir amém? Existem pontos na nossa vida que nós precisaremos romper. Existem pontos na nossa vida e na nossa declaração de fé que nós iremos precisar comprar guerras, lutas, e isso é tremendo. Porque quando nós falamos de fé, nós podemos olhar para dentro de nós e ir nos alinhando ao conceito ou à prática de fé que Jesus Cristo ele nos ensinou, amém? E eu quero seguir falando em 2 Tessalonicenses. Você pode abrir a sua Bíblia. Você que nos assiste, abra a sua Bíblia. Já quero convidar você a curtir e compartilhar essa palavra. Quero convidar você, desde já, a passar esse link para uma pessoa que você ama, uma pessoa que você deseja alcançar, para que essa pessoa, assim conosco, assim como nós, ela possa ouvir, ser ministrada e ser uma pessoa participante daquilo que Deus nos entrega para vivermos, amém? Amados, e é maravilhoso porque nós, a igreja de Jesus, nós temos a oportunidade de nos alinhar ao modelo de fé que o nosso Deus ele nos deu para viver. Nós, os casais, nós, os jovens, eu digo nós porque eu ainda me sinto jovem, as crianças que estão aqui nos ouvindo, as crianças do projeto 42ª geração, os pré-adolescentes do projeto RDA, os jovens do Conexão Jovem Reino, as mulheres do projeto de Mulheres com Destino, os homens de Deus, caráter de Cristo, amém? Todos os projetos, amados, toda a igreja do Senhor, todos nós, para termos uma fé efetiva, nós necessitamos nos alinhar a essa fé, amém? E eu quero compartilhar, como eu iniciei falando quarta-feira, do modelo de fé dessa igreja. Amados, o modelo de fé dessa igreja dos Tessalônicos é um modelo de fé efetivo, porque produziu obras, produziu fruto, produziu resultado, produziu modelo, produziu vitória, produziu vida e até hoje segue testemunhando para nós sobre a vida de um grupo de pessoas que recebeu a palavra e pôde ser efetivo naquilo que recebeu. Amém? E hoje essa é a luta minha, essa é a luta sua, essa é a luta de todos aqueles que creem em Jesus. Poder se alinhar a esse modelo de fé. Então vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala, olha só. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Amados, olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz o seguinte, que quando a pessoa dele, a figura dele entrava em um lugar, entrava na vida de pessoas, a presença dele, o testemunho dele, as obras que ele realizava em Cristo, não poderia se tornar infrutíferas. Posso ouvir amém, amados? E hoje, amados, como nós estamos produzindo? Hoje, quando você se relaciona com um casal, hoje, quando você se relaciona com uma família, qual é a produtividade que a tua vida está gerando na vida de outra pessoa? Está sendo frutífero? Nós, mães, será que a nossa vida está sendo frutífera para a vida dos nossos filhos? Será que o nosso testemunho está sendo frutífero? Será que as nossas palavras lançadas estão sendo frutíferas? Amém, amados? Isso nós devemos refletir, porque isso está ligado ao que nós declaramos em fé. Amém? Eu tenho aqui falado claramente à igreja que nós não podemos dizer que temos fé e temos um outro padrão de vida. A nossa vida tem que estar alinhada ao nosso modelo de fé.
a fé que nós temos como modelo, amém? E nós sabemos que o modelo de fé que nós estamos para praticar é o modelo da fé emuná, que crê, aliás, que ouve, pratica e porque pratica, porque crê, amém? Então escuta, crê e pratica. Esse é o modelo da fé emuná. A nossa fé, amados, tem que ser a fé de Abraão. Quando Deus fala conosco, então nós iremos prontamente ouvir o que o Senhor falou, iremos abraçar o que Deus falou, iremos dar fruto naquilo que Deus falou, iremos romper para aquilo que Deus falou. É claro que nós iremos encontrar muitos gigantes, é claro que nós iremos encontrar muita resistência, mas é fato que nós iremos vencer. O problema nosso é que nós acreditamos assim, eu tenho fé, Deus é comigo e está tudo certo. Amados, não é bem assim. Nós iremos encontrar gigantes no território que Deus nos entregar. Nós iremos encontrar oposição naquilo que Deus nos entregar. Nós iremos encontrar resistência espiritual para estabelecer aquilo que Deus nos entregar. E nós não podemos ser guerreiros derrotados antes de começar. Posso ouvir amém, igreja? Nós precisamos ser o exército que vai lutar com a sua vida, com a sua disposição, com a sua fé e com todo o recurso que nos é entregue. Porque essa é uma luta digna, sim ou não? Essa é uma luta digna. Se nós tivermos que morrer, vamos morrer lutando. Mas as pessoas que ouvirem a nossa história, elas vão dizer, morreu lutando, então morreu dignamente. Amém, amados? Morreu com dignidade. Porque a pior coisa é você partir dessa terra e você ser uma pessoa que abriu mão dos valores, você ser uma pessoa que abriu mão do que Deus te entregou, você ser uma pessoa que abriu mão daquilo que o Senhor te entregou para lutar e você simplesmente deixou de lado. Nós não podemos ser assim. Isso é construir um legado de derrota. E eu pergunto, alguém aqui está pronto para construir um legado de derrota? Eu não estou. Amados, na nossa vida, para nós termos vitória, nós vamos precisar enfrentar muitos gigantes. Quantos gigantes você já derrubou essa semana? Quantos gigantes você já derrubou esse mês? Quantos gigantes você já derrubou? Você nem deixou nascer dentro de você, porque eu quero te dizer que tem gigante que mora dentro de nós. Tá sim, são muitos. E eles têm nomes, às vezes, amados, que só de ouvir o nome dele dá vontade de correr, né? O demônio da rejeição, aliás, o demônio, né? Que é o gigante da rejeição. O gigante da incapacidade. Quantos de nós não se sente incapaz de alguma coisa? O gigante, amados, da incapacidade. Que esse gigante, ele quer falar para nós que nós somos incapazes. Mas esse gigante, ele está destruído quando você olha para o seu Deus e diz assim, gigante, a capacidade está dentro de mim. O meu Senhor depositou em mim toda a capacidade. Então essa é a maneira de você derrubar esse gigante, amém? Amados, e quantos outros gigantes não estão dentro de nós? Eu quero te lembrar que você tem gigantes dentro e você também tem outros exércitos de gigantes fora, que estarão sempre prontos a guerrear contra você, a guerrear contra a sua fé, a guerrear contra o projeto que Deus tem para a sua vida, a guerrear contra a tua família. E eu pergunto, você está apto para destruir esses gigantes? Amados, porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na nossa resiliência, mas é no poder da fé, é no poder da esperança, é no poder de se renovar em Deus, é no poder de se revestir de uma autoridade
que ela não é natural, ela é divina. Amém? E nós precisamos, amados, ter fé. Diga assim, ter fé. Manifestar fé. Para que nós possamos nos achegar ao trono da graça. Porque o trono da graça não se chega com a mente de derrotado. Não se chega com a mente de uma pessoa humanista. Ao trono da graça, amados, nós nos achegamos pela fé. Amém? Porque a palavra do Senhor nos mostra que no trono da graça, toda a provisão de Deus, o socorro, a graça, a oportunidade, o renovo, está diante de nós. Basta nós pela fé, mas para você chegar ao trono da graça tem que ser pela fé, porque senão você não chega. Você chuta o pau da barraca, você deixa o gigante esmagar você, você abre mão dos princípios e sabe o que acontece? Você perde a batalha. Mas no trono da graça, nós entramos com segurança, sabendo que lá está a graça de Deus para você poder ser frutífero. Amados, porque ser frutífero é uma guerra. Quantos entendem isso? Ser frutífero é uma guerra. É uma guerra contra nós. É uma guerra com os gigantes que estão dentro de nós. É uma guerra com os gigantes fora. Amados, é uma guerra muito grande. E a palavra do Senhor nos mostra o modelo de fé dessa igreja. Olha, amados, que tremendo testemunho do apóstolo Paulo. Olha só o que ele diz ainda. Olha o que ele disse. Olha o que ele diz no versículo 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, olha só, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Olha só, em meio a muita luta. Amados, preste atenção. Qual é a tua luta? E aí nessa luta, você está indo em nome do Senhor ser produtivo, ser frutífero? Porque às vezes a gente quer ser frutífero na carne, né? A gente quer frutificar a obra da carne. A gente quer frutificar as coisas ruins que depositam em nós. A gente quer frutificar tudo aquilo que não é frutífero. Mas nós fazemos força para frutificar. Mas o apóstolo Paulo, amados, ele foi em uma obra, diga assim, em uma obra missionária. E você sabe o que é uma obra missionária? Você sabe o que é um apóstolo? Fazer uma obra de um apostolado, deixar um legado em uma cidade. E a gente vê que ele já relata aqui que ele já vinha carregando uma guerra muito grande. Diga assim, uma guerra muito grande. Você vê que ele já vem de uma guerra em uma outra cidade onde eles foram maltratados, onde eles foram ultrajados, onde eles foram, amados, ali expostos a muitas coisas ruins. E eu pergunto de você, você já foi exposto a algo ruim por causa da sua fé? E você resistiu? E você permaneceu? Então você achou galardão diante de Deus, amém? Você já lutou por algo em nome da sua fé, aonde você teve que carregar o seu testemunho e depois você precisou manifestar uma obra para ela ser frutífera e debaixo de muita luta, você precisou dar resposta à sua fé? Se você venceu, então você se tornou muito frutífero. Amém, amados? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, apesar, olha só, ele diz assim, irmãos, a minha vida entre vocês não foi infrutífera. Apesar de eu ter vindo de uma situação onde eu precisei buscar renovo em Deus, onde eu precisei buscar graça em Deus, aonde eu precisei buscar o valor dessa fé. Olha só, amados,
Em muitas situações da nossa vida, Deus irá colocar coisas ou situações diante de nós que nós estaremos debaixo de muitas lutas. Mas o Senhor, Ele quer te mostrar, ou Ele quer que você encontre o valor da fé que você diz ter, não somente de palavras, amém? Não somente de palavras, porque a fé que nós precisamos manifestar, amados, ela não é de palavras e nem pode ser de palavras. Posso ouvir amém? Apesar que você tem que combater lutas dentro de você. E não esqueça que esses gigantes são grandes sim. Eu não estou aqui desconsiderando os gigantes, amém? Mas o valor da nossa fé, para ela ser frutífera, nós precisamos encontrar o verdadeiro significado do porquê nós cremos em Deus, do porquê nós confiamos em Deus, do porquê nós estamos exercitando essa fé e principalmente o porquê nós permanecemos lutando por essa fé que nós confiamos ter. Amém? E eu quero dizer, amados, que quando nós descobrimos isso, aí sim, nós iremos de fato e de verdade olhar para todas as experiências que nós vivemos, vamos poder tirar o proveito dela, vamos poder então analisar o território de guerra e vamos crescer como verdadeiros gigantes em Deus. Sabe por quê? Porque o que você viveu tem um significado. Hoje, o que você tirou para a tua vida tem um significado. E para onde Deus quer que você seja frutífero, você já tem uma visão ampla de como você vai aplicar essa fé, de como você vai aplicar essa obra e de como você irá destruir os teus adversários. Posso ouvir amém, amados? Lembrando que os teus adversários não é a pessoa, mas os espíritos malignos que operam por trás delas. Amém? Lembrando que os nossos adversários são tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus. São nossos adversários. Se é adversário do reino, é nosso adversário. Amém? Então, você vê que o apóstolo Paulo, ele demonstra, amados, que ele estava em uma guerra. Diga assim, em uma guerra. Diga assim, mas ele teve ousada confiança. Eu quero abrir um parêntese para essa ousada confiança. Amado, sabe quando nós manifestamos uma ousada confiança? Quando você não sabe como vai ser. Quando você não sabe se você vai vencer. Porque essa certeza, ela está na nossa fé. Amém? Mas ela ainda não está manifesta. Na prática, ela ainda não está manifesta. Então a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos nos revestir, assim como o apóstolo Paulo fez, de uma ousada confiança. Ou seja, você fechar os olhos e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu vou no teu nome, eu vou operar, eu vou, não sei como, mas tu vai me dar a direção no momento certo. Não sei como eu irei alcançar o objetivo, mas eu sei que a minha segurança, ou seja, a ousadia da minha confiança, está depositada nas tuas mãos. Então eu vou. Amados, e é tão maravilhoso quando isso acontece. Sabe de uma coisa? É uma conjectura minha. Eu creio que Deus deu a igreja dos Tessalonicenses ao apóstolo Paulo como filiação, exatamente porque ele teve essa determinação. Ele determinou uma ousada confiança. Ele foi em meio a tantas lutas. E nós vemos o testemunho dessa igreja, que foi uma igreja ousada, poderosa, fiel, íntegra aos princípios, aos valores do reino. Tanto é que o apóstolo Paulo fecha essa epístola dizendo que a alegria dele foi como um conforto à vida espiritual dele,
ter esses filhos espirituais que corresponderam de maneira tão fiel à palavra. Olha que tremendo. E ele acaba dizendo assim: vocês são uma resposta para mim, de que Deus não me desamparou, de que Deus honrou a minha fé, de que Deus honrou o meu trabalho, e de que Deus proveu filhos espirituais fiéis, a ponto de eu ficar tão maravilhado com a resposta da fé de vocês. Olha que tremendo. Mas sabe por quê, amados? Porque ele foi debaixo de uma ousada confiança. Eu pergunto para você, quantos de nós estamos prontos para ir debaixo dessa ousada confiança? Não é verdade? Porque você vê o primeiro gigante e você pensa assim: se eu for, eu não tenho isso, a pessoa vai fazer assim, vai acontecer isso, vai faltar isso. Aí você faz o cálculo. Amados, nós não podemos operar em Deus debaixo de cálculo humano. Quantos entendem? Quando você vai em nome do Senhor, você não pode ter estratégia tua, porque não vai dar certo. Você não pode ter números calculados por você, porque não vai dar certo. Você não pode ter perspectivas suas, porque não vai dar certo. Sabe o que é a ousada confiança? É você experimentar do que Deus tem, é você agir segundo o que Deus te provê, é você ir sabendo que a graça vai ser provida pelo Senhor e Deus vai te corresponder debaixo de uma perspectiva que é dele e não sua. Você entende isso? É tremendo. Amados, eu posso falar algumas experiências, até mesmo na vida ministerial, na vida financeira, de ir fazer obras, de me lançar, de ver Deus operando de maneira tremenda, quando os cálculos não batiam, quando os parênteses não se fechavam, e quando nas nossas perspectivas não havia perspectiva. Você entende isso? Então, esse parêntese da ousada confiança que o apóstolo Paulo manifestou é algo que precisa ensinar a nós que quando nós queremos manifestar uma fé extraordinária, quando nós queremos ter experiências novas, quando nós queremos romper para coisas sobrenaturais, nós precisamos olhar segundo essa ousada confiança. Amém? E essa ousada confiança, amados, fala de uma entrega genuína. Fala de um compromisso genuíno. Não está ligado àquela perspectiva que nós temos e nós vamos trabalhar da nossa maneira. As mulheres não vão trabalhar da sua maneira no testemunho com o seu marido. Os maridos não trabalhem na sua perspectiva com a sua esposa. Trabalhe na ótica do que Deus tem. Os jovens que precisam romper financeiramente, não trabalhem na perspectiva do que você recebeu ou daquilo que você não recebeu dos seus pais. Trabalhe na perspectiva do que Deus tem para o teu destino, para a tua vida. Porque isso, amados, é uma maneira de depositar toda a nossa confiança no Senhor, para que Ele possa nos conduzir a lugares altos. Amém? Assim também, amados, aqueles que trabalham com empresas, aqueles que trabalham com desates financeiros, precisa de um desate financeiro, coloca a tua perspectiva em Deus. Sabe por quê? A palavra diz que a mente do justo, amados, ela é iluminada. Diga assim, iluminada. E você sabe o que é uma mente iluminada? É quando você coloca a tua mente no Senhor. E Deus, Ele vai te trazendo ideias. E aí a bênção de Deus vai se manifestando em projetos. Vai se manifestando em perspectivas. Vai se manifestando, amados, em conexões. E sabe o que acontece? Daqui a pouco vem uma oportunidade para você romper. E esse rompimento vai te garantir uma prosperidade que você nunca viu na sua vida. Através de algo que Deus abriu o teu entendimento. Amém?
E olha o que o apóstolo Paulo ainda continua dizendo. Versículo 3. Pois a nossa exortação, diga assim, a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Amados, olha que tremendo. Quando ele chega para manifestar o seu ministério na igreja dos Tessalonicenses, sabe o que acontece? Aquela igreja, ela precisava conhecer o reino de Deus. Ela não tinha valores. E tudo aquilo, amado, que está fora, amados, tudo aquilo que está fora do contexto do que Deus tem, precisa se alinhar com o que Deus quer. Vocês concordam? Vocês concordam? Tudo aquilo que está fora da perspectiva de Deus, precisa se alinhar à perspectiva de Deus, amém? E para isso acontecer, precisa acontecer algo chamado exortação. Diga assim, exortação. E olha só o que a vida desse homem manifestou para essa igreja. Exortação, olha o caráter da exortação. Foi uma exortação que não tinha engano, nem impureza e nem se baseava naquilo que era enganoso. Amém? Então você vê que a vida ou o ministério do apóstolo Paulo para essa igreja dos Tessalonicenses, ela manifestou frutos em todas as áreas. E é por isso, amados, que eles se tornaram um corpo aperfeiçoado pela verdade, pela prática da palavra e certamente em um nível de libertação que até nos nossos dias hoje serve como um modelo extraordinário de uma fé legítima, amém? Então nós precisamos seguir olhando para esse modelo. Amados, nós como igreja teremos lutas? Teremos. Teremos muitas coisas que nós precisaremos de reajuste? Teremos. Precisamos de um desate? Precisaremos de desates em muitas áreas? Precisamos. Iremos continuar precisando, porque a nossa caminhada de fé, ela precisa a cada dia se aperfeiçoar. Ela precisa a cada dia se alinhar. Ela precisa a cada dia romper para que possamos então ser como essa igreja, redondinha na fé, de boas práticas e de bons frutos no Senhor. Amém? Deus abençoe você nesse momento. Eu quero